Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, uma vez que começamos hoje um trido em preparação para a grande festa de São José, eu quero que as homilias desta semana vão ser voltadas justamente para o tema de São José. Cada dia eu vou trazendo uma reflexão da devoção ou então da vida de São José. Hoje eu quero falar sobre o lugar que ocupa a devoção de São José na igreja. Primeira coisa que nós temos que compreender é que existem dois tipos de devoção e culto na igreja: o culto da latria e o culto da dulia. O culto da latria, que significa adoração, é unicamente voltado para Deus. Só a Deus nós devemos adorar, unicamente a Ele. Latria, adoração. O culto da dulia significa veneração, é voltado para os santos e santas de Deus. Nós devemos honrá-los, louvá-los, venerá-los. Dentro desse culto da dulia, existem duas venerações particulares, específicas, que são importantíssimas para nós cristãos católicos. Eu estou me referindo à hiperdulia e à protodulia. Vou inverter aqui, porque eu vou falar mais de São José. O que é a hiperdulia? A hiperdulia é a veneração voltada para a Virgem Santíssima. Ela está num grau mais elevado do que para a veneração para os santos e santas de Deus. Claro, não chega à latria somente para Deus, mas a hiperdulia é voltado para Nossa Senhora. Agora, a protodulia é uma veneração voltada unicamente para São José, o nosso patriarca. O que significa a palavra protodulia? Proto, primeiro, dulia, veneração. Então São José deve ser o primeiro a ser venerado, o primeiro a que nós devemos prestar um culto, uma veneração, um amor, um carinho. Alguns santos vão falar que depois da Virgem Santíssima, ele é São José, o primeiro na lista de todos os santos e santas de Deus. É protodulia, o primeiro a ser venerado. Aí você pode me perguntar: mas padre, o que eu posso aprender com isso de maneira concreta para a minha vida? Simples, vamos pela lógica. A igreja nos convida a ter uma adoração a Deus, a ter uma veneração particular pela Virgem Santíssima e ter também uma veneração particular por São José, protodulia, e uma veneração para os demais santos e santas de Deus. Portanto, nós já temos prestado uma adoração para Deus, está ok. Nós estamos prestando uma veneração para a Virgem Maria, está ok. Mas eu penso que nós estamos esquecendo da protodulia. Ou seja, nem todo cristão católico
tem uma devoção, tem um amor a São José. Está caindo no esquecimento a protodolia. Se a igreja nos convida a ter uma veneração particular para São José, significa que nós temos que ter uma veneração particular também por São José. Nós temos que caminhar juntamente com a igreja. Nós podemos ter as demais devoções, como Santa Teresinha, como São João Maria Vianney, como São Francisco de Sales, como Santo Antônio, como tantos e tantos santos. Mas nós devemos ter também na nossa lista de santos São José, protodolia, o primeiro a ser venerado. Então eu quero, através dessas homilias, e sobretudo nesta semana, onde nós estamos voltados para a figura de São José, eu quero que seja inflamado em nossos corações o nosso amor, o nosso carinho, a nossa estima por São José. Porque não foi ele que pediu para ser esposo da Virgem Santíssima, pai adotivo de Jesus. Não. Existem alguns documentos da igreja que vão falar que Deus confiou a São José os seus mais preciosos tesouros, os seus 2 maiores tesouros, ou seja, a Virgem Maria e nosso Senhor Jesus Cristo, feito homem encarnado. Os tesouros mais preciosos de Deus, Deus confiou ao cuidado, ao zelo, à guarda desse homem chamado São José. Olha que beleza, olha que maravilha, olha que tamanha graça, olha que tamanha responsabilidade, mas olha que tamanha graça. Deus me escolheu para ser esposo da bem-aventurada Virgem Maria, para ser pai adotivo de Jesus. Pela lógica, vamos pensar. De um lado, São José olhava, era a Virgem Maria. Do outro lado, São José olhava, era nada mais, nada menos do que Jesus. De um lado, a Virgem Maria, Imaculada Conceição, concebida sem pecado. Do outro lado, o Santo dos Santos, Santo, 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 3 vezes Santo. Meu Deus do céu, de um lado Maria, de outro lado Jesus. Que tamanha graça, que tamanha dádiva Deus deu a esse homem. Se existe um homem que foi profundamente mariano, que foi profundamente cristológico, esse homem se chama São José. Enquanto nós lutamos para rezar o terço, para cultivar nosso amor, a nossa devoção à Virgem Maria, rezando o terço, o rosário, ladainha, cantando antífonas, cantando músicas voltadas à Nossa Senhora, para cultivar o nosso amor à Nossa Senhora. Enquanto nós fazemos a adoração ao Santíssimo Sacramento, para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo, e assim por diante, São José não rezou o terço, não rezou o rosário, não cantou ladainha, não fez adoração. Não, pelo contrário, ele simplesmente conviveu com a bem-aventurada Virgem Maria e com nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aí um homem que nós aprendemos, que nós temos que aprender com ele, a amar Nossa Senhora e amar Jesus Cristo. Eis aí um homem que nós temos que aprender a cuidar dos 2 tesouros de Deus, Nossa Senhora e Jesus Cristo. Engraçado que os discípulos, os apóstolos, passaram 3 anos convivendo com Jesus. Jesus foi o formador, foi o mestre, formou, lapidou os apóstolos, para que depois que ele subisse aos céus, os apóstolos fossem continuadores da sua missão. São José conviveu com Jesus e Maria muito mais do que 3 anos. Não existe algum documento mesmo comprovado que comprove a data exata da morte de São José. O que é comum pelos teólogos é que ele tenha falecido antes da vida pública de Jesus. Aos pés da cruz, o próprio Jesus fala: João, eis aí a tua mãe. Ou seja, ele entregou a João, o apóstolo João, o cuidado de Nossa Senhora, porque São José já tinha falecido. Mas mesmo sem ter certeza da data exata em que São José morreu, o fato que com toda certeza nós podemos falar que ele conviveu muitos anos com Maria e com Jesus.
Por que eu falo isso? Porque durante anos São José foi formador de Jesus. Por que eu falo isso? Porque ele foi pai, porque ele cuidou de Jesus, porque ele formou Jesus como homem, no seu caráter, para ser trabalhador. Eu ouso falar que tinha muito de São José em Jesus, assim como tinha muito de Jesus em São José. Da mesma forma, uma vez que São José foi pai adotivo de Jesus, então acredito que tinha muitas coisas do homem São José em Jesus Cristo. Um homem trabalhador, no seu caráter, na sua forma, no seu ser, mesmo ele sendo Deus, mas a figura de homem, a primeira figura de homem que Jesus teve na sua vida foi de São José. Então a gente percebe que ele foi um formador, que ele cuidou de Jesus, que ele esteve ao lado de Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nesta semana, vamos resgatar a protodolia, vamos resgatar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa estima por este santo chamado São José, porque ele foi escolhido para ser esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus. Vamos nesta semana louvá-lo, venerá-lo e pedir também a sua intercessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.